Existe uma guerra travada na alma entre o medo e a fé. Todo dia é a mesma coisa, é uma constante luta pra ficar de pé. Cansado de sofrer, você ora e clama a Deus por vitória. Parece que ninguém te ouve e você se sente só. Eu sei que está doendo, mas Deus está te vendo. Deus vai te levantar, essa luta não vai te fazer parar, vai passar. Suas lágrimas Deus vai enxugar. Deus me trouxe aqui pra te dizer que vai passar. Vai passar essa dor, essa angústia em teu peito. Vai passar. Deus está entrando em tua casa e vai restaurar. Deus tem recompensa pra você quando o deserto passar. Vai passar, ainda que pareça ser difícil. Vai passar. Deus está agindo no impossível. Vai passar. Deus vai honrar tua fé, não pare agora. Vai passar. Vai passar. Ainda não chegou no teu limite. Vai passar. Deus está agindo no impossível. Vai passar. Deus está te provando, mas está ao teu lado. Vai passar. Vai passar. Não vai desanimar agora, este deserto vai passar. E essas suas lágrimas Deus vai enxugar. Deus me trouxe aqui pra te dizer que vai passar. Vai passar essa dor, essa angústia em teu peito. Vai passar. Deus está entrando em tua casa e vai
pra você quando o deserto passar. Vai passar, ainda que pareça ser difícil. Vai passar, Deus está agindo no impossível. Vai passar, Deus vai honrar tua fé, não pare agora. Vai passar, ainda não chegou no teu limite. Vai passar, Deus está agindo no impossível. Vai passar, Deus está te provando, mas está ao teu lado. Vai passar. Eu sei que vai, eu sei que vai, eu sei que vai passar. Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos aqui retornando para o terceiro dia do primeiro módulo, Combatendo a Ansiedade, com o tema principal, 7 coisas que a Bíblia diz sobre ansiedade. Mas, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estarão acessando após a publicação deste vídeo. Não sei exatamente o horário que vocês estarão ouvindo ou assistindo, mas eu creio poderosamente que há de lhe criar coragem para combater este mal que assola a sua vida. Todos os dias têm o potencial de introduzir novos desafios complexos em nossas vidas, mas é igualmente provável que cada novo dia nos presenteie com novas e excitantes oportunidades. Neste propósito de 7 dias, o projeto A Marca da Promessa ajudará você a aplicar as verdades da Palavra de Deus ao que quer que você esteja enfrentando hoje. A palavra de cada dia inclui um racional para ajudar você a compartilhar o que Deus está falando com você. E hoje, neste terceiro dia, trago uma mensagem importante. A ansiedade pode ser imprevisível. No momento está tudo bem. Logo após, você é varrido por uma onda de debilidade, caos emocional e mental. Você respira profundamente, fecha os olhos, diz as palavras calmantes que aprendeu a dizer quando sente-se atacado pela ansiedade. Mas a ansiedade não nos impacta fisicamente apenas. Ela toma conta de tudo. É por isso que devemos aliar as respostas físicas com as verdades espirituais que nos ajudam a mudar o foco. Nossas mentes precisam encontrar descanso. A Bíblia nos ajuda a recalibrar e acalmar nossos corações. Em primeiro lugar, temos que nos armar com as Escrituras quando estamos em paz de espírito para que, quando o ataque vier, estejamos prontos para lutar. Memorize passagens das Escrituras que podem servir como armas quando essas ondas de ansiedade o atingirem. Estes versículos de hoje nos lembram da verdade sobre Deus e fixam nossos olhos longe daquilo que nos leva a lugares escuros. Em Isaías capítulo 12, versículo 2, diz que podemos confiar em Deus para nos salvar e que não precisamos ter medo. Isso é tão forte, não precisamos temer. Podemos confiar em Deus
Ele nos salvará. Ele é o Senhor. Ele está acima de tudo. Ele pode nos salvar, não importa quão longe estivermos. Ele está lá. Quando enchemos nossas mentes com declarações como estas, damos a Deus permissão para tirar a carga de nossos corações sobrecarregados e nos dar descanso. Esta declaração também nos dá o poder para lutar e vencer as batalhas que enfrentamos. Repita essas declarações até sentir que as ondas de ansiedade passaram, porque a repetição da verdade nos liberta das mentiras da ansiedade. Deus deseja esse tipo de dependência de nós. Não precisamos esperar por batalha mental traumática para só então meditarmos em Sua palavra. Acredito que quando minha mente está focada na verdade das Escrituras, os gatilhos que uma vez me oprimam têm menos poder. Que também está lá uma cura espiritual em Romanos 8, versículo 6. Busque a Deus através da sua palavra. Deixe-o assumir os seus pensamentos e remover a ansiedade que se instala em sua alma. Escolha entregar a Ele o seu medo. Confie nele para salvá-lo. No livro do profeta Isaías, capítulo 12, versículo 2, a palavra diz: Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Amém e graças a Deus. Vamos mergulhar um pouquinho na palavra e trazer a cura espiritual para nossas vidas agora, a partir de agora. Embora seja apropriado completar pela fé e salvação de Deus por meio de nossas aflições, mas aqui Isaías fala de conhecimento derivado da experiência, pois ele estabelece a forma de canção alegre, na qual Deus demonstra por sinais exteriores que ele é pacífico em direção à sua igreja. Um outro ponto que eu chamo a atenção aqui é o seguinte: eu vou confiar e não ter medo. Aqui o profeta nos instrui o seguinte: ele acrescenta que quando estamos totalmente convencidos de que a salvação é estabelecida por nós em Deus, esse é um fundamento sólido de total confiança e o melhor remédio para acalmar os medos, cancelar esses tenebrosos pontos de ansiedade. Mas por isso devemos ter tremido e ficado inquietos, angustiados e torturados por emoções dolorosas. Concluímos, portanto, que a confiança procede da fé. A confiança procede da fé, com o efeito de sua causa. Pela fé percebemos que a salvação é estabelecida para nós em Deus. A salvação é a cura, e um estado mental calmo e pacífico surge dela, ou seja, sem ansiedade. Mas quando a fé está faltando, não pode haver paz de consciência. Portanto, saibamos que fizemos um bom progresso na fé, quando fomos dotados de tanta confiança como o profeta descreve. Outro ponto aqui, além disso, essa confiança deve ter lugar principal em nossos corações. Colossenses 3, versículo 15, para banir todo medo e pavor, sobretudo ansiedade, não que estejamos livres de todas as angústias e desconforto, mas que essa garantia será finalmente vitoriosa. No entanto, devemos ter em mente o que eu disse, que o profeta aqui fala da alegria que os crentes que antes estavam quase sobrecarregados pelo peso nas tentações obtêm quando Deus se reconcilia com eles. Pois o Senhor Deus é a minha força. Ele declara mais clara e expressamente que os crentes terão boas razões para cantar, porque saberão por experiências que são fortes em seu Deus. Pois, de fato, a redenção era uma demonstração ilustre do poder de Deus, visto que Isaías não descreve o benefício de um único dia,
mas o que Deus havia decidido levar adiante até a vinda de Cristo. Surge-se que não há ninguém que sincera e sinceramente cante os louvores a Deus, mas aqueles que, convencidos de fraqueza, procuram obter força somente em Deus em resposta à oração. Nem ele é chamado aqui de parte ou de auxílio de nossa força, mas de nossa força completa, pois somos fortes na medida em que ele nos forneça a força. E eu resumo este ponto aqui do livro de Isaías: a minha salvação não foi realizada pelo homem, mas pelo todo-poderoso poder de Deus. Então, meu irmão, a cura, a sua cura, não está no homem, mas está no nosso Deus Altíssimo. Vocês estão compreendendo a mensagem de hoje? Em Romanos 8, versículo 6, a palavra diz: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Aleluia, glórias a Deus. Vamos comigo a esta mensagem. Vida, paz, morte. Quem não escolheria a vida e a paz? Mas estas coisas, diz Paulo, só resultam de a pessoa ter mentalidade espiritual. Não ter mentalidade é equivalente à morte. Paulo não admite uma terceira possibilidade, que é, então, a inclinação, pensamento ou mentalidade espiritual, que se quer dizer com vida e paz. Como poderemos saber se temos mente espiritual ou não? São essas questões que pretendo examinar agora com você. Quando a gente fala aqui vida e paz e morte, nós estamos dizendo o seguinte: vida e paz está muito conectado na confiança com Deus. A morte, quando você permite que a ansiedade tome conta da sua vida. Não são questões simples. Por muitas vezes podemos ter consciência tanto da mentalidade espiritual como a mentalidade carnal ao mesmo tempo. Os cristãos sempre estão conscientes dos conflitos entre ambas. Gálatas 15, versículo 17 diz: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Como podemos dizer que este tipo de mentalidade temos realmente? Como podemos certificar-nos que não estamos nos enganando? Seremos controlados pela mentalidade terrena? Significa que não podemos agradar a Deus. Romanos 8, versículo 8 diz: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, e que, portanto, morreremos. Então aqui, vamos lá. Seremos controlados pela mentalidade terrena. Essa mentalidade terrena é o quê? O pensamento. Isso aqui é o que a ansiedade faz na sua mente. Esse espírito de morte, morrer. Em Romanos 8, versículo 3 diz: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Ou seja, dominar a ansiedade. Como lá no texto inicial, lutar, entregar a Deus, não permitir mentalizar em coisas boas, nos versículos do que o profeta Isaías falou. Temos aí um triste contraste em oposição à vida e à paz. Que é que Paulo quer dizer com mentalidade espiritual? Aqui vamos lá. O que quer dizer a mentalidade? A palavra Espírito nas Escrituras pode significar Espírito Santo, como está revelado no capítulo 8, versículo 9, ou a nova vida espiritual produzida no crente pelo Espírito Santo, como está descrito no João, capítulo 3, versículo 6. Sugiro que, com a expressão mentalidade espiritual, Paulo aqui se refere à atividade desta nova vida espiritual no crente. Esta nova vida espiritual leva o crente a pensar nas coisas espirituais e ter prazer nelas, ou seja, a cura, a fé, a esperança, o renovo espiritual, algo que jamais foi um hábito antes da conversão. Os incrédulos só amam as coisas desta terra.
que levam posteriormente à ansiedade, porque quando você não consegue chegar ao alvo, ela te derruba. É o ponto que ela acha na sua fraqueza. Porém, os crentes agora dão mais alta prioridade ao amor pelas coisas de Deus. Podemos definir o pensamento ou mentalidade espiritual como consistindo em 3 coisas. A mente sempre dirigindo ativamente os pensamentos às coisas espirituais. Um crente, amor pelas coisas espirituais. Um real sentimento, a satisfação. E, experimentado pelo crente, sentimento que é produzido por coisas espirituais. Ou seja, o agir de Deus em nossas vidas. Olha, a pessoa de mente espiritual olha em direção ao céu e anseia estar lá. Alegra-se nesta vida, mas a antecipação de ver a Deus e o seu Senhor Jesus frequentemente toma conta de sua mente e a estimula. À medida que envelhece e o homem exterior mostra cada vez mais os sinais de degradação, o seu homem interior encontra o renovo diário por meio da fé aumentada e do desejo em relação àquilo que não se vê, ou seja, a confiança. Para o homem de mente carnal, em contraposição à velhice e à ameaça, ou seja, a ansiedade, ele busca inutilmente agarrar-se à sua mocidade. Raramente pensa no céu, mas praticamente entra em pânico ao ver que, quanto mais ele tenta segurar com tenacidade esta vida, mais ela lhe escapa das mãos, passo a passo. Aí a ansiedade entra em todos os aspectos. Tem pessoas que têm ansiedade porque estão envelhecendo. Vocês acreditam nisso? A mente carnal é Ananias e Zafira, tramando para conseguir o louvor dos homens em cima de uma mentira. Diótrefes, amando e premenencia e governando com atitude o que ouve se submete ou saia da minha frente. Eu citei aqui um ponto antigo da Bíblia. Ananias e Zafira e depois Diótrefes. Olha, a mente carnal é qualquer pessoa que vive para este mundo e para a aprovação dos homens, em vez de viver para o céu e para a aprovação de Deus. O que isso está ligado à ansiedade? Viver de aparência, viver de forma mentirosa, viver a aparência, posso dizer, dentro do relacionamento, dentro da sua família, dentro do seu trabalho. Isso tudo gera pontos de ansiedade, porque você não vai conseguir chegar àquele ponto essencial que é sobre a fé. Conhecemos pouco na Igreja do Senhor que não corre o risco sério da morte por causa dos mesmos erros que você vem cometendo anos e anos, tentando reparar com suas próprias forças, tentando resolver do seu modo. Olha, a renovação da mente é a transformação. É a metamorfose, livrar a mente das disposições e dos interesses carnais, enchendo-a com a disposição e os interesses espirituais. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Não é tarde demais, meu irmão e irmã. Deixe que Ele te molde. A felicidade eterna está em jogo. E se depender de você, e se depender da sua força, a morte é certa. Que a palavra de hoje toque no seu coração e transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito, Pai espiritual, Pai de todas as nações. Estamos aqui reunidos e citamos vários exemplos sobre a morte e sobre a vida e sobre a paz. Meu Pai, sabemos que a morte ela é celebrada quando tentamos resolver por conta própria o que é gerado dentro de nós. A ansiedade, o medo, o pânico, o pavor, as finanças, o relacionamento. Também sabemos o que leva à ansiedade é a nossa mentalidade carnal, atender os desejos da carne. Sabemos também que o mundo conspira a favor da ansiedade. Mas estamos entregando nossas vidas em suas mãos, Pai.
para que este mal seja jogado por terra. Estamos louvando e agradecendo, engrandecendo cada vez mais o seu santo nome. Amém e graças a Deus, graças a Deus. Em nome de Jesus está repreendido toda ação maligna sobre nossas vidas. Shalom.